Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. E hoje, como prometemos, voltámos. Viva Pedro Guerreiro. Viva Ruben. Está de volta ao Fogo e Fúria para mais uma semana de análise sobre a realidade norte-americana, com um olhar a partir de Lisboa. Pedro, esta foi uma semana para já marcada por novos avanços e também retrocessos nas movimentações sobre a guerra na Ucrânia, para o fim da guerra da Ucrânia. Afinal, parece que Donald Trump não vai ter na Ucrânia o mesmo sucesso que teve com Gaza, em que conseguiu uma paz num período relativamente rápido. É verdade, o sucesso não se replica assim tão facilmente, não é? Faz lembrar um pouco aquelas bandas que aparecem com o primeiro grande hit e depois o segundo álbum é uma valente porcaria. Bom, estamos a brincar com coisas sérias. Bom, mas na verdade, tu lembras-te de falarmos recentemente da unidade de tempo favorita de Donald Trump quando quer prometer uma coisa, atirá-la para a frente e não se comprometer demasiado com o cumprimento da promessa? Exatamente, eram as 2 semanas. As 2 semanas. Bom, as 2 semanas voltaram recentemente, quando Trump anunciou que no prazo de 2 semanas, ou enfim, durante essas 2 semanas haveria um novo encontro entre ele, Donald Trump, e Vladimir Putin, presidente da Rússia, desta vez em Budapeste, casa de um amigo em comum, Viktor Orbán, para tentar avançar depois deste elan do sucesso do cessar-fogo em Gaza, relativo sucesso, porque a coisa está tremida também no Médio Oriente, mas há de facto uma vitória diplomática norte-americana e de Donald Trump. Havia este elan para tentar replicar a mesma coisa em relação à Ucrânia. Mas esta nova cimeira entre Trump e Putin aparentemente já não vai acontecer. A Casa Branca já o anunciou, isto depois de os responsáveis das diplomacias de Moscou e Washington, Sergei Lavrov e Marco Rubio, terem falado ao telefone e terem concluído que de facto neste momento não há condições para haver uma reunião entre Trump e Putin. E porquê? Este adiamento ou cancelamento, enfim, é apontado à resistência de Moscou, como sempre, em mover-se 1 milímetro que seja relativamente às suas exigências para um cessar-fogo na Ucrânia, ou seja, querem o Donbass, aquela região leste da Ucrânia, aquela bolsa industrial russófona, quer a desmilitarização da própria Ucrânia, o fim da expansão da NATO para leste, incluindo para a Ucrânia, e aí continua a não haver nada de novidade em relação à posição russa. Agora, este reafirmar desta posição embate de frente com uma alteração recente na posição norte-americana. Tu lembras-te que em setembro, depois da Assembleia, ou melhor, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, houve ali um encontro entre Donald Trump e Zelensky, e com outros aliados europeus também, em que Trump aparentemente parecia estar a mudar de posição em relação à Rússia e dizia que a Ucrânia estava em condições de conquistar todo o seu território. Ele dizia que a Rússia estava claramente numa situação económica, militar, muito complicada, que a derrota russa parecia ser uma possibilidade, e na semana passada, eis que muda novamente o vento. Parece que esse discurso que ele teve não demoveu Moscou e por isso Putin não se mexeu e portanto mudou o discurso outra vez. A única coisa que mexe claramente é Donald Trump ao sabor de quem fala com ele. Portanto, ali houve umas conversas com Zelensky, com os aliados europeus, e de repente Trump tem uma nova posição. Na semana passada houve um telefonema entre Putin e Trump voltou a ter a posição anterior, que é não senhor, provavelmente a Ucrânia para sair desta guerra vai mesmo ter que dar o Donbass à Rússia. Não há cá nenhuma conversa de tomahawks norte-americanos que poderiam dar uma vantagem muito grande no campo de batalha, e pronto, é isto. Ou seja, Trump neste momento não tem nada a apresentar no sentido em que possa aproximar Kiev e Moscou de um acordo, por muito frágil que seja, tal como aconteceu entre Israel e o Hamas. Portanto, não há aqui... continuamos também a não perceber bem qual é a posição de Washington e, de facto, a posição de Washington parece que é a posição de quem conseguir influenciar Trump naquela semana. Entretanto, a guerra na Ucrânia continua e, portanto,
tudo igual, como de antes. Mudando para a realidade interna dos Estados Unidos, e aqui de um concelho em particular, de um município em particular, estamos a falar de Nova Iorque, porque estamos aí à porta, as eleições autárquicas são no dia 4 de novembro, e há aqui um barómetro para a esquerda norte-americana que se chama Mamdani. É assim, não é? Exatamente. Mamdani. Toda a gente tem dificuldade, eu incluído, mas vamos ter que nos habituar. Terrível, é um nome terrível. Mas será muito provavelmente o próximo mayor de Nova Iorque, o próximo presidente da Câmara Municipal de Nova Iorque, um jovem político bastante carismático. Já vemos alguns vídeos dele nas redes sociais que se tornam muito virais e, portanto, estamos quase a falar de um político influencer. É no fundo, uma esperança para a nova esquerda norte-americana depois de todo este contexto dos últimos anos, da ascensão do trumpismo de novo. Porque acho que sobretudo vem dizer à esquerda norte-americana, que pode também ter nas redes sociais, no digital, entre os mais jovens, o sucesso que claramente os republicanos e sobretudo esta facção maga dos republicanos teve, e que aí isso é factual, e vemos também em Portugal, até podemos falar, remeter também para as autárquicas portuguesas, e de facto houve ali um avanço, não em número de câmaras, mas em número de voto total do Chega em Portugal. Isso também é reflexo de um trabalho de anos que tem sido feito nas redes sociais. E agora o que Zoran Mamdani mostra em Nova Iorque é que também é possível fazer isso à esquerda. Mamdani venceu já há bastante tempo as primárias democratas para definir o candidato do Partido Democrata à Câmara de Nova Iorque, com essa tal campanha nas redes sociais muito focado no custo de vida, que é um tema que tem escapado à esquerda na Europa e nos Estados Unidos ao longo da última década e meia. Mas que está no foco das preocupações dos nova-iorquinos. Está, e podemos até especular se não é isso, no fundo, que fez divergir uma parte muito grande dos eleitorados nos vários países da esquerda para a direita. Um foco no custo de vida, independentemente depois das soluções serem completamente diferentes, mas Trump também ganhou aí, com o foco no custo de vida, na inflação. Zoran Mamdani também foca no custo de vida, na habitação, e nós estamos aqui em Lisboa, sabemos o que é o problema da habitação. Em Nova Iorque é muito pior. Mas, de facto, neste momento, Zoran Mamdani inicialmente tinha sido um pouco enjeitado, não havia muito entusiasmo da liderança nacional democrata em acolher Mamdani como candidato oficial, apesar de ele ter ganho categoricamente as primárias. Neste momento, tens sondagens a dizer ou impor Mamdani como uma realidade. Há sondagens recentes, como uma da Fox News, que coloca Mamdani 20 pontos à frente do seu mais direto adversário, já acima dos 50% de intenções de voto. Portanto, neste momento já estamos a entrar num território estatístico em que é preciso acontecer qualquer coisa completamente invulgar para Mamdani não ganhar. Mamdani vai entrar numa corrida neste momento a 3. Desistiu o mayor anterior, Eric Adams, tinha sido eleito pelo Partido Democrata, que fez ali uma aproximação muito duvidosa a Donald Trump a troco de uma espécie de perdão presidencial não oficial relativo a um caso de corrupção que ele enfrentava. Neste momento, Mamdani enfrenta um antigo governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, que é uma figura mais tradicional, institucional do Partido Democrata, também com os seus esqueletos no armário. Houve ali acusações bastante públicas e fundamentadas de assédio sexual de Cuomo a pessoas que trabalharam com ele. Houve também acusações de má gestão da crise da Covid em Nova Iorque. Ainda assim, ele é visto como um candidato mais institucional e é em torno dele que se estão a reunir os detratores de Mamdani. Ali em Nova Iorque, o que é que ganha especial importância? O voto judaico. Nova Iorque é uma das capitais mundiais da diáspora judaica, tem ali vários milhões de eleitores judaicos. As sondagens dizem que, de facto, há ali um alinhamento um bocadinho maior com Cuomo e menos com Mamdani. Ainda assim, tu não podes falar apenas de um voto judaico, há muitas
tendências dentro daquela comunidade. Portanto, os mais ortodoxos estão com Cuomo ou até com o candidato republicano Curtis Sliwa, que é assim uma figura muito caricata de Nova Iorque, que, enfim, não vai chegar provavelmente aos 2 dígitos de voto. E depois tens os judeus mais seculares ou liberais, ou que na prática, enfim, não são sequer religiosos no dia-a-dia, que votam, ou em princípio vão votar Mamdani. E aqui a campanha de Cuomo e os adversários de Mamdani no próprio Partido Democrata e fora dele estão a tentar confrontar Mamdani, que tem 34 anos, ele é muçulmano, é filho de pais indianos, pais do Uganda, de ascendência indiana, cidadão naturalizado norte-americano, e tem uma posição publicamente pró-palestiniana, tem um historial público de ativismo palestiniano. Ele foi rapper, ele tentou o hip-hop antes de tentar a política, e tem letras nas suas próprias músicas que são pró-palestinianas, muito críticas de Israel. Agora aqui a questão é saber se é meramente uma crítica ou se entra no campo do antissemitismo, que é a acusação que os seus críticos fazem. Portanto, há aqui um espaço para se desenhar uma surpresa de última hora, a chamada October Surprise, no contexto nova-iorquino, desta vez, mas de facto as sondagens parecem estar muito já encaminhadas para mandarem ganhar. Se olharmos para fora de Nova Iorque, ou não apenas para Nova Iorque, porque isto também está a acontecer em Nova Iorque, o último sábado foi de mobilizações anti-Trump um pouco por todos os Estados Unidos. Uma nova vaga de manifestações que ficou conhecida como No Kings, que, diz a organização destas manifestações, terá reunido mais de 7 milhões de pessoas em várias cidades contra, precisamente, Donald Trump. Isto é uma inversão da presidência de Donald Trump, ou seja, é um momento de viragem naquilo que é a própria presidência de Donald Trump? É isso, Pedro? Não, acho que ainda não. Eu acho que o grande ponto de viragem, olha, nem vai ser aqui, nem vai ser nas tais eleições autárquicas de Nova Iorque agora em novembro. Vai ser, provavelmente, nas eleições intercalares do próximo ano, quando for discutido o controle do Senado e da Câmara dos Representantes. Aí, de facto, é que vamos ter um grande referendo a Trump 2.0. No entanto, há aqui uns balões de ensaio, umas tentativas de mobilização do setor anti-Trump, ou pelo menos da esquerda, e de facto o fim de semana foi positivo porque já tinha havido manifestações deste movimento em junho. A organização, com uma ressalva que as organizações gostam sempre de inflacionar os seus números, diz que esta vez foi ainda maior, 7 milhões de pessoas nas ruas, 200 mil só na capital Washington. A capital Washington tem para aí 500 mil de habitantes, portanto estás a ver o tamanho da mobilização ali. Em Nova Iorque, em Boston, até em estados republicanos como o Texas, onde as autoridades locais tinham mobilizado tropas, polícia, porque havia um receio, na verdade, um bocadinho empolado de que pudesse haver violência. Não houve violência, isso é uma grande notícia, não houve violência em lado nenhum destas grandes manifestações. Havia famílias, jovens, havia uma aura muito jovial, muito engraçada, que foi algo que foi sublinhado pela própria imprensa norte-americana, aqueles habituais concursos não oficiais dos cartazes mais engraçados. Enfim, foi um passeio pelo parque, em que, enfim, por trás disso há exigências muito concretas e muito sérias, ou seja, há uma crítica a um crescente autoritarismo da administração Trump, há perseguição violenta, brutal aos imigrantes, há o corte do financiamento da educação, da saúde. Neste momento os Estados Unidos continuam em shutdown, com a perspectiva muito, muito real de dentro de uma semana ou duas muitos milhões de norte-americanos ficarem sem seguro de saúde. Portanto, há aqui... Mas pelo menos está a ser feito um salão de baile na Casa Branca. É verdade, é verdade. Não sei se os nossos leitores sabem disso. Donald Trump ordenou... Isto parece inteligência artificial se vocês googlarem, mas é mesmo verdade. Uma ala da Casa Branca foi demolida para Donald Trump construir um salão de baile que ficará em cerca de 200 milhões de dólares, que ele diz que vão ser pagos por grandes patriotas norte-americanos e doadores, e que não vai sair um centavo do bolso de quem paga impostos nos Estados Unidos.
Mas de momento o que há é uma destruição de um património norte-americano. A Casa Branca que E eu relembro que não há almoços grátis, não é? Portanto, Não. se há quem dê dinheiro para fazer um salão de baile de Não há. Casa Branca, é porque espera mais cedo ou mais tarde reaver esse dinheiro. não há salões de baile grátis, não há aviões do Qatar grátis, e enfim, olha, eu a única vez que me lembro de ver a Casa Branca assim destruída recentemente foi no filme Independence Day, em que aquelas naves extraterrestres pulverizam a Casa Branca. Bom, não é tão grave, mas de facto há ali uma parte da Casa Branca que foi abaixo. E isso também quer dizer, estes excessos de Trump também ajudaram a mobilizar esta população para as ruas. Trump respondeu também de uma forma sui generis, foi para as redes sociais, onde tem esse hábito de provocar, e publicou um vídeo, esse sim gerado por inteligência artificial, em que ele surge com uma coroa para responder ao No Kings, ou seja, não, ele diz que há um King e sou eu, King Trump, nos Estados Unidos. Ele aparece com uma coroa a pilotar um avião de guerra que bombardeia a multidão que se manifesta, presumo eu, em Nova Iorque, porque aquilo parece Nova Iorque, não com armas, não com os Tomahawk para a Ucrânia, mas com cocó. Toneladas de cocó. Enfim, o vídeo em si não tem gravidade nenhuma, é uma parvoíce, mas diz novamente muito o que é que Trump pensa de quem não vota em si. Pedro, está feito por hoje. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.